necessitar. Ele leva o Pai as minhas intercessões. Dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. O eterno dependente, ser humano tão carente, estou aqui de novo e quero teu poder. Ainda pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar.
lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Pai do Senhor, irmãos, hoje nós temos a alegria de estar comemorando o aniversário da nossa irmã Dora, hoje 13 de abril, data festiva, né, Dora? Que Deus continue te abençoando, viu, Dora? Amém. Rica e poderosamente, Amém. que esteja atendendo todos os desejos do seu coração. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos orar então. Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, nós reunimos aqui nesta manhã para adorar o Teu nome, agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido. Clamar, meu Pai, que o sangue dele, Jesus, derramado na cruz do Calvário, para a remissão do nosso pecado, seja constante sobre as nossas vidas, meu Pai, e poder do Teu Santo Espírito. Te agradecemos por tudo, em especial pela vida da Dora, todos os familiares dela. Que essa manhã, meu Pai, só possa estar aqui presente no nosso meio, e o poder do Teu Santo Espírito possa estar quebrantando nosso coração, abrindo nosso entendimento, para que essa palavra possa produzir efeitos maravilhosos em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, apóstolo João, Evangelho de João. O capítulo 9, do verso de 1 ao 12, fala-se a respeito de a cura de um cego de nascença. Eu convido aos irmãos para estarem acompanhando essa leitura silenciosamente. Amém? Diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para se manifestarem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, Jesus: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Interessante isso aqui, então, nós temos várias situações
todas elas muito interessantes. Vamos estar fazendo algumas análises a respeito desse texto. Porque, na verdade, muitos de nós queremos levar o Evangelho como religião, às vezes como nosso entender, nossas comparações, mas realmente o Evangelho vem para nos ensinar, para abrir os nossos olhos e também nos preparar para essa caminhada, nos mostrar os empecilhos, os tropeços que nós encontramos na vida. Amém? Então vamos fazer umas análises aqui superficiais. E caminhando, Jesus viu um homem cego de nascer. Caminhando, Jesus está sempre caminhando, sempre andando, sendo visto pelos homens. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Olha que aqui diz que é cego de nascença. Não é que ele sofreu um acidente, não. Ele nasceu cego. Então, para ele não fazia muita diferença. Nasceu cego. É muito difícil para quem nasceu vendo tornar-se cego. Mas quem nasceu cego, não existe nenhuma diferença, porque o cego, ele não tem conhecimento da luz. Então, os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Vamos observar aqui como que isso é comum na nossa sociedade, nos costumes. Tudo que nós vemos em alguém, nós queremos levar isso, explicar aqui. Então, quando nós vemos, olha o que os discípulos de Jesus perguntaram. Os discípulos, não é ninguém comum, não, é gente que conhecia Jesus, caminhava com Jesus todo dia. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Eles ou seus pais, para que nascesse cego? É aquela mania que nós temos de ver alguém com algum problema, automaticamente levar esse problema para os seus pais, sua condição, responsabilizar uma pessoa. Aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Meus irmãos, vamos observar uma coisa muito interessante. Olha o que está dizendo, olha a profundidade. Nem ele pecou, nem seus pais. Ó, Jesus embaraçou a cabeça de seus discípulos. Ó, nem ele pecou, nem seus pais. Então, Deus é mau. Deus não. Mas Jesus imediatamente acrescentou: mas foi para que se manifestem nele, no cego, as obras de Deus. Olha, é a questão dos milagres. Os milagres são muito profundos. Os milagres, o milagre não foi para o cego ver. Mas o cego não alterava nada. Ele não conhecia a luz. Mas foi para que manifestasse nele as obras de Deus, ver que Jesus tinha poder para transformar aquela vida de um cego, aquele que não é cego, não tinha visão absolutamente nenhuma, tornar-se uma nova pessoa, uma pessoa que vê. Aí Jesus emendou ainda: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, para que as pessoas que verem
conhecimento de uma vida espiritual, de uma vida diferente, de uma vida de poder. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus está dizendo de mandar fazer a obra daquele que me enviou, que é o poder superior. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é tempo, é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Nós temos que dar testemunho da presença, do amor de Deus nas nossas vidas, a todo momento da vida. Então ele diz aqui, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, é agora, a noite vem, amanhã é amanhã, ou daqui passou, quando ninguém pode trabalhar, porque determinadas passagens não voltam mais. Enquanto estou no mundo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus chamou a atenção, ele deu um nó na cabeça dos seus discípulos e disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Exatamente para chamar a atenção dos seus discípulos. Jesus chama a nossa atenção, tudo aquilo que acontece no mundo é um chamado de atenção para nós. Tudo. Tanto as coisas más como as coisas boas, é um chamado de atenção. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Ele escandalizou aqueles discípulos. Ele foi lá e cuspiu, fez saliva e passou nos olhos do cego. Isso é um escândalo. Muita coisa que acontece nas nossas vidas é um escândalo. Ele escandalizou aqueles seus discípulos. Dito isso, cuspiu na terra. Tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no sangue do Siloé. O que quer dizer? Enviar? Ele foi, lavou-se e voltou a ver. Beleza. Qual seria a atitude nossa se fosse conosco? Cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou nos olhos. Qual a nossa reação? Como nós recebemos isso? Será que foi um quadro normal? Será que nós entendemos que o cuspe e a saliva é que curou? Será que Jesus depende de cuspe ou de saliva para abrir os olhos daquele céu? Não, absolutamente não. Mas imediatamente ele foi, lavou e voltou vendo. Jesus não deixa dúvida na nossa vida. Um fato, tudo que nos acontece, deixa uma luz para a gente entender por que está nos acontecendo. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha que transformação. Ele deve ter entrado em êxtase e ver tanta coisa bonita que ele só entendia pelo ouvido. Ficou maravilhado. Jesus faz uma comparação aqui muito interessante, nós vamos entender isso. Então, os vizinhos e os que dantes os conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é esse que estava sentado pedindo esmola?
Já não são os discípulos, não. Observe, não são os discípulos. Os discípulos certamente ouviram naquele momento. Mas os vizinhos que moravam, que viram aquele cego nascer, nunca viu, é um testemunho, não deixa nenhuma dúvida. Uns diziam, é ele, outro, não, mas se parece com ele. Será que é ele? Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Para quem que diz? Para os vizinhos, que o conhecia. Aqui está resumido, mas certamente deve ter dado confirmado por que era ele. Perguntaram-lhe, pois, como que foram abertos os olhos? Abriu o olho, não abriu o olho, ele deu o enxergar, deu luz para ele. Perguntou ele, respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse, ele escandalizou novamente, o homem chamado Jesus fez lodo, com cuspe, com saliva e terra, untou meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei, me estou vendo. Olha que profundidade disso, né? Um homem chamado Jesus untou meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e me estou vendo. Estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Que homem é esse? Respondeu, não sei. Realmente ele não sabia, nunca tinha visto aquele homem. Um fato aconteceu. Então, aqui deixa uma mensagem muito grande quando Jesus chega na nossa vida. Jesus chega, transforma a nossa vida. E nós não temos como saber. Muitas vezes nós nos pegamos perguntando, será que existe Jesus mesmo? A própria religião faz uma confusão muito grande. Nós estamos vendo religiões aí falando em menino Jesus até hoje. Já está quando Jesus faz essa caminhada aqui, ele estava entre 30 e 33 anos. Ele continua achando que Jesus é menino. Então tem uma série de coisas aí que mais, o importante quer dizer aqui que é nós notarmos um fato que aconteceu, que ele é inexplicável, foi um fato só Jesus. Se tiver um fato que tenha uma possibilidade de ter sido feito por mãos humanas, não é Jesus. Mas é um fato acontecido que só Jesus. Essa que é a experiência que nós precisamos de saber. Porque aí, esse cego, por exemplo, ele respondeu, não sei. Eu não sei. Mas o fato aconteceu comigo. Eu era cego, estou vendo. Mas um milagre, mas porque fez cirurgia, não sei o quê. Não. Passou lodo. Saliva lodo. Milagre que eu fui lá, metal. Não, lodo. Não teve intervenção cirúrgica, não teve produto químico, não teve nada. É aquela situação, a cegueira que está dizendo aqui, é a cegueira espiritual. Espiritual. Tudo que nós
vimos no Evangelho é espiritual. No caso desse cego aqui, a cegueira física dele é uma metáfora. Está dizendo que cegueira é espiritual. Espiritual. Meus irmãos, o Evangelho não é fácil, não. Não é fácil o Evangelho. Toda facilidade do Evangelho cai por terra. Cai por terra. Há transformações aí muito grandes das pessoas, de uma hora para outra, vai cair. Não, tem que ter raiz, tem que ser inexplicável. Tem que ser inexplicável. Não tem jeito. Mas esse fato, desse cego de nascença, trouxe 3 consequências para os coparticipantes desse fato. Primeiro nós vamos falar das consequências da cura do cego. Então, nós podemos dizer que nós já falamos aqui, mas vamos fazer uma retrospectiva. Primeiro, o cego recebe uma nova visão, além da visão humana, também uma visão espiritual. Recebeu uma visão humana, mas uma visão espiritual. Agora ele pode perceber inúmeras coisas que sempre lhe foram impossíveis. Ele ouvia falar, mas não via. Impossível. Ele podia até imaginar, mas ele não via. E, sobretudo, viu o seu Salvador, ele viu que ele recebeu salvação. Ele viu o Salvador dele. Ele, como Jesus foi embora, mas ficou na mente dele o Salvador dele, como um homem. Ele viu o homem Jesus salvando. É um fato que aconteceu, um fato inexplicável para a vida dele. Recebeu a alegria de sentir-se libertado. Ele viu coisa nova. Ele viu algo que ele nunca tinha visto. A alegria de sentir-se libertado da inferioridade que o acompanhava. Ele era um homem inferior, todo mundo via, todo mundo falava por ele, mas ele não via. Ele não tinha a capacidade que os outros tinham de enxergar. Isso é quando nós começamos a perceber a presença de Jesus em nossas vidas. Nós começamos, não tem explicação. Quando nós vamos explicar Jesus na nossa vida, torna-se um teatro. Começamos a encher a bola de Jesus de uma maneira, nós acabamos complicando a situação daquele milagre que nós recebemos. Passa a ver. Ele se liberta daquela condição de inferioridade dele, de diferente. Da agora para frente ele pode trabalhar, ele pode agir como as demais pessoas que vê. Ele tornou-se uma pessoa normal, natural, mas cheio de luz, de entendimento. E olha a condição que é a salvação daquele cego. Ele sai de uma condição, ele não vai ficar igual aos outros, não, vai ficar superior aos outros.
Mas ele vai pagar por consequência também, porque vai ser sempre contestado, que isso é uma falácia, isso é uma mentira, esse homem levou dinheiro, esse homem recebeu alguma coisa, para dar esse testemunho. Testemunho é um negócio muito sério. Nós vamos verificar também outro acontecimento aqui. Nós vamos ver o que lemos de Cristo, o que nós aprendemos de Cristo, na caminhada de Cristo. Já acabamos de ver aqui o que lemos do cego, entendemos alguma coisa do cego, o cego de nascença, que os vizinhos duvidavam. Isso é a condição do cego. O que lembra dos fariseus? Os fariseus é aquelas pessoas, elite da sociedade, que colocava à prova aquele fato, aquele acontecimento. Como que veio acontecer com um cego miserável desse? Esse cego está comprado, isso é uma conversa, isso é uma falácia. Isso é a vida, é desse jeito. Então, de Cristo nós lemos e aprendemos. Ele viu o cego e compadeceu-se dele. Ele não precisa nem de andar. Lá na Galileia mesmo, tinha muitos cegos lá que podia curar, não. Mas ele viu o cego e compadeceu-se dele. Ele viu aquele cego e compadeceu-se dele. Às vezes Jesus viu alguma coisa em nós, em alguém, e compadece da situação dele. Jesus sabia a origem e a razão daquele mal, por que aconteceu aquele mal com aquele cego, ele já sabia. Ele foi para honrar e glorificar e confirmar o poder de Deus. Jesus decidiu não perder aquela oportunidade agora. Não sei o que eu faço, não vou agora. Muitas vezes acontece com a gente. Acontece um fato, você tem que tomar uma decisão, você não toma. Às vezes você toma uma decisão precipitada, que não é para ser tomada, então a ação não é da gente, a ação é espiritual. É uma ação que quando você pratica, você nem sabe que ia praticar, você já praticou. Se você parar para pensar, é sua, decisão sua, não é do Espírito. Jesus, para chamar a atenção, para ficar gravado, ele empregou um meio estranho de curar. Cuspe na terra. Ele ensinou o cego a ter iniciativa e fazer alguma coisa. Se o cego, peraí, senhor, essa cuspe, não. Ele foi, ele não duvidou, ele foi, quem foi lá e fez. Tem iniciativa, nós precisamos ter iniciativa, não podemos ficar lamentando, chorando, resmungando, não, tem que caminhar, andar, ter iniciativa, sempre buscando em Deus, na pessoa de Jesus, aquele poder do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus procurou o homem abandonado, ele não procurou uma pessoa bem vista na sociedade, que tinha família, que tinha prestígio, tinha uma possibilidade, tinha uma potencialidade de trazer alguma coisa para o movimento. Não, pegou um homem abandonado. Eu quero dizer o seguinte, está em nós.
Nós, como que uma pessoa abandonada, mais o abandonamos. Aí que nós abandonamos Deus. Admoestou os fariseus, seus próprios oponentes. Jesus chamou a atenção dos fariseus, aqueles que mais o opunham, aqueles que tinham força, tinham poder na sociedade. Ele mexeu com eles, admoestou, mexeu com eles, mexeu com os brilhos. Que é isso? Que cara é esse aí? Mexeu com eles, vamos ver o que... Vão investigar a situação desses caras. Isso é um impostor. E os fariseus? Viam aqui quem é Jesus, viam quem é o cego, e os fariseus? Fariseu, como nós todos sabemos, é a elite. Você vai aqui em Santa Bárbara, tem uma elite aqui. Então, desconsidera qualquer elite. Mas outros consideram a elite, Mas então, os fariseus eram os considerados, as pessoas importantes, a quem as pessoas recorriam, as pessoas a quem se batia palma, batia continência, pedia licença, respeitava. Vamos ler, vamos estudar a respeito dele. Primeira coisa, os fariseus indagaram a respeito de humildade. Que negócio é esse? Parece um sujeito andando por aí, pega um desvalido aí, que negócio é esse? Mas sem falar conosco, tem vir aqui. Mesmo que eles fizeram diante disso, reprovaram a Jesus. Cara, é esse? Chega aí, né? Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Esses fariseus, primeiro, vão chamar os pais do cego. Chamar o pai do cego, fizeram interpelação. Eles mentiram, fizeram, injuriaram do cego, perseguiu o cego. Que negócio, a família do cego, todo mundo perseguiu. Tem que explicar, tem que dar a declaração, tem que contestar isso. Aí, Jesus, o texto diz que Jesus fala, dá uma explicação para eles, que foi feito para que manifestasse o poder de Deus, as obras as quais ele fez fazer, mas os fariseus não aceitaram aquilo, não. Aí os fariseus fizeram, diante da dialética, da conversa, das revelações, declarações do cego, os fariseus, então você está dizendo que nós também somos cegos. E nós estamos vendo tudo. Ele falou, aí ele disse, se vocês podem não ser cegos de visão, mas são cegos de espiritualidade, entendimento. Por isso nós vamos saber o seguinte, não existe nada do Evangelho que não seja espiritual. Tudo fora da espiritualidade é humana, são condições humanas. Aí, não, mas o apóstolo Paulo disse que nós temos isso, não, Paulo é humano, João é humano, Pedro é humano, nós somos humanos. Tudo no Evangelho é espiritual. Você vir aqui, você não vir, tudo isso é espiritual.
vontade. Tudo é espiritual. De maneira que o ensinamento do Evangelho, quem pode ensinar o Evangelho é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que vai nos evangelizar, vai nos preparar. Quando nós vamos dar algum testemunho, podem ter absoluta certeza. Esse testemunho não vai ser de nossa vontade. O testemunho é um testemunho que vai acontecer, e nós não e nem vamos saber que dentro do testemunho. O testemunho foi dado pelo Espírito. Evangelho é espiritual. Chegar aqui, dar testemunho, fazer discurso, contar cara, isso é humano. Isso é humano. O Evangelho, ele manifesta espiritualmente. Nós damos testemunho em todo momento das nossas vidas. Testemunho bons e testemunhos maus. Isso cabe ao Espírito Santo, que nós possamos ser usados por Ele, por Deus, na pessoa de Jesus, pelo poder do Espírito. Tudo que nós fizemos de nós mesmos é humano. É humano. Então, até o próprio cego deve ter ficado, mas o que é isso que aconteceu? Então Jesus se revela-se ao cego, isso está no próprio João capítulo 9, nos versículos 35 ao 41, que eu peço aos irmãos que acompanhem comigo. Primeiro capítulo 9 de João, 35 ao 41. Jesus revela-se ao cego. Então nós vimos aqui os fatos de Jesus, o que protagoniza tudo isso que foi protagonizado por Jesus. O cego foi um instrumento e a cegueira foi o motivo. Então Jesus revela-se ao cego da seguinte maneira: diz, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, sabe quem? O cego. Encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Perguntei, crês tu no Filho do Homem? Mesmo diante daquele fato de ele tornar-se uma pessoa que enxerga, Jesus lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele estava sendo discriminado, expulso de sinagoga, da sociedade, totalmente perseguido. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Olha que marca profunda. Já o tem visto. Já tinha acontecido o fato. Ele viu que foi ele. E ele ainda fala, já o tem visto. É o que fala contigo. Sou eu. Mas Jesus não falou, creia em mim que eu vou te fazer enxergar. Não, Jesus o curou. Depois Jesus disse, já o tens visto, você já ouviu, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou o Senhor. Adorar o Senhor é muito maravilhoso. Às vezes ele fala, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico. Não, isso é discurso. O adorar Jesus é na nossa intimidade. É adorar. Nós, às vezes, adoramos Jesus
da seguinte maneira: Jesus, isso é maravilhoso, me dá isso, me dá aquilo, faça isso por mim, faça isso por mim. Adorar Jesus é dizer o seguinte: Jesus, eu sei que o mundo é mau, eu sei que o mundo é caótico, mas diante desse mundo caótico, com todas as necessidades, com toda dificuldade, eu tenho vivido uma vida diferente, uma vida maravilhosa. Mas isso é preciso que esteja vivendo mesmo, não é para fazer discurso, não. A oração audível é discurso. Você não está falando com Deus, está falando para as pessoas que estão do seu lado. Tem que falar com Deus. Eu falo: Deus, eu não estou entendendo, mas eu creio. Jesus, porque o negócio, você não tem como agradecer a Deus se você está em sofrimento. Você pode estar em sofrimento, mas aliviado, sabendo que aquele sofrimento está te trazendo paz. Então afirmou ele o cego: creio, Senhor, e o adorou. Em qualquer situação, mesmo sendo perseguido, desprezado, o adorou. Mesmo diante de tudo que eu estou passando, eu adoro a Deus, porque eu sei que se não fosse pelo que Ele tem feito na minha vida, a minha vida seria muito pior. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, os cegos espiritual, que se não vê, vejam, acordem espiritualmente. E os que veem se tornem-se aqueles teólogos, aqueles sabedores, aqueles líderes, tornam-se cegos. Fique só com o que eles fazem bem, que ilustra o íntimo dele. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também somos cegos? Nós, a autoridade aqui do município, que cuidamos de tudo, que fazemos caridade, que amparamos os pobres, que damos nossas roupas velhas para os outros, que fazemos campanha e pedimos dinheiro para os outros, que ficamos com um bocado da campanha, mas sabe, né? Quem trabalha tem direito. Acaso também somos cegos? Respondeu Jesus: se fosse cegos, não terias pecado algum. Aí ele já está voltando, saindo do espiritual e voltando para o humano. Se fosse cego, não terias pecado algum. Mas, porque agora dizeis, vocês estão dizendo, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Porque você sabe que não enxerga. Vocês estão querendo sustentar um status quo, querendo mostrar que são alguma coisa. Diante disso, vocês são cegos, que a vida o enxergar é espiritual. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas podem dizer assim: mas o evangelho é muito difícil para perseguir. É porque eu moro no mundo. Eu cansei de ouvir isso, já disse isso: eu moro no mundo. Aqui no mundo, quem não está dando rasteira tem que estar pulando, senão toma. Não. Jesus disse que nós temos que andar aqui no meio das víboras, dos escorpiões, das fraudes, de tudo. Mas andar diferente, porque muitas pessoas vão estar vendo em nós a diferença.
E essa diferença pode ser boa e pode ser má. Pode ser safado aí, está na igreja, mas é um pilantra. Irmã aí não é assim, não. Nós temos que dar bom testemunho. Bom testemunho é uma coisa muito dependente do Espírito. É o Espírito que nos conduz. A única coisa que nós podemos fazer, quando muito, é não resistir, crer. E os milagres acontecem na nossa vida exatamente para isso. É para nós não termos como contestar. Se nós não tivermos um fato em nossas vidas incontestável, nós não temos como dar testemunho de Jesus. Não temos. Podemos dar testemunho de igreja, de nossa teologia, de nosso conhecimento, mas de Jesus nós não damos. Tem que ter uma marca. Essa marca, ela é irreversível. Tem que ter um fato na nossa vida irreversível. Senão é humanidade pura. Então, nós temos que ver o seguinte: como que nós precisamos de interpretar o fato desse cego? Nós interpretamos esse homem como cego, de vista humana. Nós vamos chegar, sabe o que nós vamos chegar? Esse cego foi de sorte. Se é pobre, conseguiu. Ou então vamos usar, não é cego nada, se levou algum dinheiro para dar assim. E assim nós somos vistos igual esse cego, igualzinho. Nós somos de buscar a transformação pelo poder do Espírito em nossas vidas. Amém? Amém. Fica essa mensagem aí para a nossa meditação.